Muito bem, começamos mais um Educação Cast, esse nosso videocast do Ibaba Educação. É um prazer, uma satisfação ter você mais uma vez aqui. E para hoje, para esse novo episódio, que ainda vamos continuar nessa nossa playlist Comunidade, teremos a grata satisfação de receber e entrevistar o Thiago Grulha. Para os íntimos, Ti, para alguns outros, Grulha. Tiagão, Grulha, seja bem-vindo. Estou constrangido porque não imaginava que teria essa introdução tão solene do Robeiras. Conheço o Robeiras um pouco mais informal, um pouco mais jogado. Radialista top, né? Então vou tentar reformular na minha mente para ter uma fala um pouco mais cuidadosa e educada, já que é Ibaba Educação. Você tá de brincadeira, né? Jamais. Você tá de brincadeira. Essa introdução sua aí, meu irmão. Pessoal, a gente estava falando aqui antes de dar o play pro Grulha não avacalhar o processo. E já tá avacalhando não, aqui, jamais, Grulha. Jamais. Prazer estar com vocês. Que bom ser convidado para esse tempo de conversa e que seja bacana para quem acompanhar. E é um prazer poder ouvir vocês aí, as suas perguntas, as suas colocações. Nada muito pessoal, por favor. Mas tem ao meu lado aqui, como sempre, esse meu amigo, parceiro, brother, Eduardo Fetterman. E aí, Edu, como você tá? Bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vambora. E vamos para mais um, né? Vambora. Muito bem. Gente, nosso objetivo com o Educação Cast é trazer conteúdos digitais para vocês, mas sobretudo nessa primeira playlist que nós intitulamos como comunidade, é o foco mostrar para a própria Ibaba, a nossa comunidade de fé local, todos os nossos ministros, ministras, pastores, pastoras, na especificidade dos seus trabalhos ministeriais ou os seus ministérios. E o Thiago já é conhecido nosso, já faz um tempo, né? Você que acompanha o trabalho do Thiago sabe que ele é um cantor de mão cheia. E agora você vai conhecer o lado pastoral do Thiago. O Thiago também já teve algumas outras inserções em outras comunidades também, aqui na capital, em São Paulo. Mas agora, sendo exclusivo de um dos pastores da comunidade, é interessante a gente bater um papo com ele e assim abrir essa roda de conversa para você se inteirar um pouquinho mais. Então, Ti, para os íntimos, então para vocês é Grulha, tá bom, pessoal? Vamos respeitar aí, é Grulha, para nós íntimos aqui é Ti. Então, olha só, Ti, primeira pergunta para a gente iniciar esse bate-papo aí é o seguinte, eu já mencionei aqui bem en passant dessa sua trajetória igrejeira, né? Vamos colocar dessa forma, e sabemos que você vem então de um berço cristão. E quais foram os seus primeiros envolvimentos em comunidade de fé? Como que foi essa relação para chegar e conhecermos o Thiago Grulha? Então a sua trajetória pessoal, a sua relação com as igrejas que você passou, até você chegar aqui na Ibaba. Como se deu isso aí? Eu quero começar dizendo que você acabou de usar uma expressão que eu não sei se é latim, en passant, é latim? É francês. Francês? É. Não, ele gasta. Não, olha só o que aconteceu comigo. Primeira vez, assim, que eu bati um papo a mais com o pastor Ed, e aí eu falando de alguma coisa pra ele, eu falei, então, pastor, mas é uma coisa meio en passant. Aí ele fez uma cara assim, en passant. Tipo, eu nem sei porque eu usei essa expressão, eu acabei de falar que era latim, o bagulho é francês. Mas vamos lá. Eu venho de uma família cristã, né? Meus pais já pertenciam à igreja quando eu nasci. Minha mãe, filha de gente que sempre foi muito envolvida com a comunidade. Minha avó era zeladora de igreja. Meu avô também diácono. E aí, minha mãe e meu pai se conheceram também nas fileiras das igrejas, nos eventos de juventude. Se casaram, cresceram e desenvolveram a sua família dentro da igreja também. Minha mãe coralista e também pianista de um trabalho infantil. Meu pai também regente coral, e também trabalhava com os corais infantis da igreja. E eu sempre envolvido com ele e com a minha mãe. Então a base de música tá aí. Tudo aí. Meu irmão mais velho também tocava bateria, cresceu ministrando música, trabalhando com juventude na área da música também. O Thales sempre na área do esporte, o Igor também. Então a família inteira se desenvolveu dentro do arraial evangélico aí, Igreja Batista desde pequenininho. Mas foi ali na adolescência que eu acabei despertando um interesse maior pelo envolvimento com a igreja na área da música.
comecei a estudar teclado, comecei a desenvolver um pouco mais essa capacidade, e comecei a ministrar junto com a equipe de louvor e fiz um caminho nesse sentido. E aí, por ter um contato muito próximo com a música, acabei conhecendo muitas igrejas que me convidavam para cantar as canções que a gente cantava na nossa comunidade. E essa dispersão, essa fragmentação nas igrejas foi me fazendo criar interesse por o que era uma igreja local, porque não só a minha, mas a cada igreja que eu ia, eu percebia nuances, eu percebia movimentos legais, eu me encantava com alguém que conduzia alguma área, com alguém que se dedicava em algum ministério. Aquilo foi tomando forma para mim, e como meus pais também eram muito envolvidos com a igreja, meus irmãos também, isso se tornou uma prática comum. A partir daí, eu comecei a liderar o ministério de louvor, comecei a compor canções, e nesse momento que eu comecei a compor, eu me tornei uma opção para os eventos das igrejas, né? Não tinha CD gravado, não tinha nenhuma atividade assim formal, mas era convidado. Então ia lá, cantava uma música num lugar, cantava uma música em outro. Algumas canções minhas se tornaram queridas de alguns grupos. Aí nesse meio tempo, cantando aqui, cantando ali, liderando ministérios de louvor de associações de jovens, 50 igrejas, 60 igrejas que se reuniam para fazer os congressos. Num desses eu conheci o Baruch. Isso lá no Interleste? Jubacem. O Interleste é uma outra associação, e na época eu era da Jubacem, Juventude Batista da região centralense, Zona Leste. Abraço, Zona Leste. Ainda tô por aí, moro ainda aí. E com o maior prazer. E aí, lá eu conheci o Baruch, e o Baruch foi muito simpático, muito solícito. A gente começou a trocar ideia, começou a ter uma certa convivência. Não tinha WhatsApp, não tinha MSN, não tinha essas coisas, só tinha site, onde eu ficava lá mandando mensagem no mural dele, elogiando o trabalho dele, meio que perseguindo o Baruch. E aí foi na caminhada com o Baruch que eu gravei meus CDs, gravei meu DVD, e nessa itinerância, no universo batista nem tanto, mas no universo pentecostal e neopentecostal, eles enxergam, ou grande parte das igrejas enxergam quem canta, não como um músico, não como alguém que tem a função de na liturgia oferecer uma poesia, uma inspiração. Eles enxergam o músico como um levita, como um adorador, como alguém que está ministrando a igreja. Então eles subentendem que essa pessoa já tem uma capacitação para pregar, para ministrar. Então eu comecei a receber inúmeros convites para, além de cantar, também pregar. É um sacerdote, assim. Isso, e o que não era comum no universo batista, assim, era muito difícil eu pregar na igreja que eu fazia parte. Então, nesse processo de cantar e pregar na itinerância, foi desenvolvendo em mim esse prazer e essa alegria de, além de cantar, usar da linguagem, usar do cenário bíblico, usar da poesia bíblica, usar das personagens e, obviamente, usar da referência em Jesus, a alegria de compartilhar com os outros as impressões que eu tinha ao me deparar com esses textos, com esses poemas, com esses registros, né? E foi assim que, além de cantar, eu também comecei a pregar. Tudo muito a ver com o Baruch, muito a ver com esse movimento em outras igrejas. E, para encerrar, eu recebi um convite de uma das igrejas que eu fui, uma igreja batista, do pastor João Pedro, a Intervidas. Ele me viu assim como uma possibilidade de, além de cantar fora, além de pregar fora, desenvolver um pastoreio numa igreja local. E ele disse, você não quer andar mais perto, você não quer estar mais com a gente? E eu comecei a caminhar mais perto dele, era uma igreja que estava num processo de plantação, tinha 1 ano na época, e a partir dessa relação com ele, foi que eu comecei a, além de cantar fora e pregar fora, começar a trabalhar dentro da comunidade, ministrando a palavra, ou aconselhando, ou desenvolvendo ministérios. Práticas pastorais ali. Foi aí que aconteceu essa solidificação, né? E foi nesse lugar que as pessoas que começaram a me imaginar como um pastor de uma igreja me viram. Foi ali na Intervidas que parece que soou para quem me via tão somente como alguém que cantava, e não tem problema nisso, me viam também como alguém que poderia pastorear dentro do universo batista mesmo. Né? Então foi a partir de lá que eu cheguei na IBAB, e é a partir de lá que eu recebi os convites para estar aqui. Porque antes desse processo com a minha vinda, agora,
eu já tinha sido sondado há uns anos atrás pelo pastor Levi, há bastante anos atrás, para tentar passar por um processo de... Esse eu não sabia, é mesmo? Antes do Saldiba ser pastor de jovens, o pastor Levi marcou um almoço comigo e me sugeriu que eu participasse de um processo queria verificar, queria entrevistar possíveis pastores da juventude. Aí Isso daí deve ser aquele meu contexto também, ali por volta de 2012. Isso, foi por aí. Foi por causa da saída do Fabrício, que ficou o Ibabe Jovem sem e tal. Isso aí, acho que foi por aí. Aí eu bati esse papo com o pastor Levi na época, nem sei se ele lembra, pastor, não é mentira, você realmente falou comigo, tá? E aí depois de um tempo, eu recebi um convite para verificar se eu tinha algum tipo de inclinação e de traquejo com adolescentes, aqui na Ibabe. E aí eu agradeci, mas falei, eu não tenho nenhuma condição de ser pastor de adolescentes, não tenho o dom do Edu. E aí, depois disso, o Baruch me convidou para tentar desenvolver um ministério na área musical com ele. Também não aceitei. E veio a Sarinha, e ainda bem que eu não aceitei, porque ela arrebentou e foi incrível o tempo que ela passou aqui. E por último, foi esse convite que o Saldiba fez, que foi o único que fez sentido para mim, para o meu critério. Qual era o meu critério? E foi a mesma coisa que eu respondi ao pastor Levi, quando ele me convidou para participar de um processo. Eu falei assim, a Ibabe, ela está muito à frente da minha compreensão das coisas, não só do evangelho, mas de como eu vejo a vida a partir do evangelho. É uma igreja muito mais madura, uma igreja com muito mais recurso. Eu só aceitaria um processo de ir para a Ibabe se eu fosse para aprender. Entendi. Do tipo assim, me coloca para sentar perto dos caras, me coloca para ouvi-los, e se fizer sentido para eles e para mim, enquanto nós caminhamos juntos, que eu dê um passo a mais, vai ser legal. Mas se não for assim, eu não tenho nada para oferecer de maneira prática. Vai liderar uma juventude na Ibabe. O que é liderar uma juventude na Ibabe? Eu não faço ideia, né? E aí o Saldiba me convidou para ser auxiliar dele no Ibabe Jovem, no Ibabe Família. E eu não seria líder de nada. Eu seria alguém que ia caminhar com ele e ajudá-lo naquilo que fizesse sentido, né? Sim. Aí foi assim que eu cheguei aqui. Poxa vida, que legal. E aí, pegando já o gancho dessa sua trajetória, hoje você no nosso contexto comunitário, é o pastor do Ibabe Pequenos Grupos. Então, fala pra gente um pouco de como tem sido esse tempo, já saindo dessa cadeira de auxiliar, vamos dizer assim, que você estava, e assumir um ministério. E fala um pouco pra gente como está sendo essa experiência com o Integra, para servir melhor, os programas que você já criou e tudo mais, como está sendo isso? Foi um desafio gigantesco migrar, exatamente porque eu, como eu disse, não me imaginava à frente de nenhum ministério, me imaginava aprendendo, caminhando junto. Quando surgiu essa oportunidade dessa reorganização, né, o pastor Robinson se focar de maneira mais intensa a Ibabe Educação, que nós estamos colhendo até os frutos disso agora, não só disso, de tantas outras coisas que o Robeiras tem conseguido construir por estar mais inteiramente envolvido com a Ibabe Educação, mais do que ele já fazia. E aí eu fui convidado para assumir pequenos grupos, então foi um desafio, porque o perfil Robeiras e Thiago é bem diferente, né? Um educador, um intelectual, aí vem para um cara que é mais relacional, que é mais intuitivo, não tem todo esse arcabouço que o Robeiras tem. Por isso que melhorou o Ibabe Pequenos Grupos. Não sei se melhorou, não sei se melhorou. Mas eu peguei o Pequenos Grupos com muita alegria e com muito medo, com o apoio da Ariane, porque foi ela que foi assim, decisiva nesse passo. Aliás, a Ariane, sua esposa e seus 2 filhos. Sim. João e Pedro. E agora tá chegando o Antônio. Muito bem, Antônio. Meus amados, meus lindos. A Ariane foi muito importante nessa decisão. Ela disse, Thiago, você sempre gostou de trabalhar com poucas pessoas, sempre gostou de espaços mais intimistas. Pô, acredita e vai. Então, quando eu assumi, tive um tempo de transição e de cuidado do Robinson comigo, me contextualizando, apontando o que já existia, como algumas coisas funcionavam, que foi muito importante. E aí eu tentei trazer para o Ibabe Pequenos Grupos o principal, que foi a minha presença. Como o Robeiras estava se dividindo em várias funções, por mais que ele conseguiu articular bem, ele não conseguia estar tão presente nos dois, né? Então, a lógica é, já que fizemos isso, Thiago, você tem que estar presente. Então, tentei ao máximo me colocar à disposição das pessoas. Não mudei nada. Vocês se reúnem de quinta, vamos continuar nos reunindo de quinta. Vocês têm tantos encontros, vamos continuar tendo tantos encontros. No primeiro momento, a minha intenção era
Tentem entender quem eu sou, tentem verificar um pouco do meu jeito e se faz sentido, vamos tatear junto. Então eu fiz esse processo, que para mim foi muito bom, não sei se foi para eles, depois espero que alguém comente, pelo menos uma pessoa, foi legal, pastor. E aí o próximo passo, qual foi? A IBAB, ela tem um auditório muito grande, ela tem 3 celebrações que as pessoas não necessariamente estão sempre nos mesmos horários, então a rotatividade e o trânsito é muito grande. E aí eu tentei, junto com pessoas, conversando, desenvolver uma coisa que é muito simples, muito prática, mas que tentasse desenvolver um espaço de encontro, para que as pessoas saíssem um pouco do macro para ir para o mais intimista, antes de tentar um pequeno grupo. Porque muita gente que vai tentar o pequeno grupo, ele não teve contato com ninguém da IBAB ainda, ele não tem ideia do que é a IBAB ainda, é muito mais difícil para ele dar esse passo, né? Não sabe quem mora perto, quem mora longe, não sabe quase nada. Sim, e rapidinho só, Claro. Ao contrário de muitas igrejas que trabalham com esse formato de pequenos grupos, pequeno grupo multiplicador, célula, enfim, algumas dessas igrejas a pessoa chega e já é encaminhada para um pequeno grupo, e a gente funciona de um outro jeito nesse sentido. E é um jeito que buga a cabeça da galera, porque na cabeça deles não faz sentido isso. Pequeno grupo é para você enturmar, pequeno grupo é para você, e não é a nossa filosofia que eu absorvi de maneira integral, acho que faz muito sentido. Não ser assim, não é um movimento para você se integrar, é um movimento para você desenvolver amizades espirituais, uma relação profunda de pastoreio, e que se todo mundo que for chegando vai entrando num pequeno grupo, você quebra esse processo. Por quê? Para as comunidades que agem assim, faz sentido, porque elas têm a cultura da multiplicação. Então você vai chegando, chegou no número X, rompe. Geralmente são movimentos para o crescimento da igreja. Exatamente, fatia, então você tem uma lógica que faz com que tenha sentido você ir colocando alguém naquele pequeno grupo. Porque se ele chegar a um número maior, é simplesmente multiplicar. Mas não é a nossa lógica. Então, se eu vou colocando mais pessoas, eu vou interferindo no grau de intimidade que já existia naquele grupo, eu vou mexendo na dinâmica daquele grupo. Porque tem muitos que chegam falando assim, não, eu quero conhecer mais a IBAB, achando que conhecer é por meio dos PGs. Exatamente. E que não é o caminho que a gente acredita. Pelo menos eu penso assim, acho que o Robeiras também. E aí, o Integra tem tentado ser, porque eu sempre digo isso, né? Quando alguém comenta, tá indo bem, eu falo, na minha cabeça, para algo ser bacana, tem que ter pelo menos 1 ano de lastro aí para ver se pegou, se as pessoas entenderam, se... Então, eu ainda tô no processo de experimento na minha cabeça. Mas até aqui, o Integra é um encontro que acontece todo segundo sábado, às 10 horas da manhã, e às vezes nós fazemos às 17 horas para tentar alcançar um público que não consegue vir às 10. A gente faz um tempo rápido de interação no começo, para ser um clima mais informal. O Edu já foi com a gente uma vez. Música bem breve, mas para ter um tempo ali de contrição, que acho que é importante para que o coração vá entendendo que não é só buscar uma afinidade, é buscar uma conexão mesmo. Não é só encontrar alguém que pensa como eu, mas alguém que está, de alguma maneira, buscando coisas que eu também estou buscando para minha vida de maneira geral. Aí tem um tempo onde a gente ora uns pelos outros, que para mim é o mais importante. A gente divide em grupos, nada demais, super normal, mas que faz todo sentido para aquele encontro. E depois a gente abre para que as pessoas perguntem o que elas quiserem, não teologicamente, o que elas quiserem, menos teologia. Sobre a IBAB, né? Sobre a IBAB, como funciona, como que é o Adolas, como que é a juventude, como que é o pequeno grupo, como que funciona a área social da IBAB, como que eu faço para me tornar membro. E surge todo tipo de pergunta, e é muito legal que é uma construção coletiva. Eu estou respondendo, aí o outro responde. O que é? Teve uma pergunta sobre o Celebrando a Recuperação, e tinha um celebrante. É celebrante ou celebrando? Celebrante, né? Tinha um celebrante lá, ele pegou, começou a falar, e eu falei, vem cá, foi lá na frente, explicou de uma forma linda o Celebrando. Então, o Integra tem sido essa tentativa de gerar espaços que aproximem mais as pessoas e elas comecem a perceber, você mora perto, você também tem filhos e vai chegando junto. E já temos colhido algumas coisas disso. E você esqueceu um detalhe importantíssimo do Integra, que é a mesa comunitária no final. Exato. Total. Só lembrar dos videozinhos dele chamando. Nossa. E o último detalhe não esqueça de trazer o bolinho. A mesa comunitária, que sucesso. É uma marca da IBAB em várias coisas, né? Fique claro, não inventei nada, já tem isso no IBAB Educação. Já tinha isso, já tinha isso no Encontros
dos pequenos grupos de líderes. Isso é uma coisa muito presente, IBAB Família faz. Mas talvez tenha um tom um pouco diferente no Integra, porque tem gente ali que é o primeiro movimento dele de oferecer algo para o outro na IBAB. Ele não é um líder de pequeno grupo, ele não é do encontro de família, ele não conhece esse espaço. E aí o primeiro movimento que ele tem de oferecer algo de si, de contribuir para um todo, é o que ele está trazendo, cara. É o bolo que fez, é o lanche que comprou, é o suco. E é um movimento, assim, muito carinhoso, que a mesa sempre é farta. A gente sempre tem que fazer mó malabarismo para levar para fulano, para cicrano. Gente, não é de forma alguma apropriação indébita, não é o uso do meu poder. Não, eu ofereço para os outros primeiro. Ofereço. Quem quer levar? Não quis levar, na minha casa é muito bem-vindo. Então, Integra está sendo esse movimento que a gente tenta fazer desembocar em novos líderes. Por que novos líderes? Porque tem gente que vai para o Integra que é membro. Tem muita gente na IBAB que está há 4 anos aqui e não conseguiu ainda desenvolver uma profundidade em relações. Então, ele vai para o Integra. Esses que estão chegando lá são líderes em potencial, de pequenos grupos. Às vezes, monta-se grupos informais, que para mim é maravilhoso. Ter um grupo informal que depois se torna um pequeno grupo, se isso fosse um padrão, para mim seria o mais incrível. Então tem uma galera de Guarulhos que se encontra, que não é pequeno grupo, mas tudo bem, se conheceram no Integra, trocaram o telefone e se encontram de vez em quando. Tem mulheres que se encontram, que não é pequeno grupo ainda, mas se conheceram lá e estão se desenvolvendo em relacionamento. E não sei como é que é para você, mas para mim, que sou um pastor vindo de fora, né, de fora de São Paulo, fora da IBAB, outra cultura de igreja, ver um movimento espontâneo desse me gerou um estranhamento no início, porque nos meus contextos sempre passava pela instituição, né? A instituição mediava o grupo. E aí aqui a gente vai vendo essa coisa orgânica da comunidade, de pessoas que se encontram porque sim, porque se gostaram, porque se conheceram, criaram esses vínculos de alguma forma. E aí a gente tem um grupo de Guarulhos que se encontra. Mas é da IBAB? Não necessariamente. Oficialmente não Oficial não é da IBAB. Calha que a gente se encontra lá, mas não é institucionalizado. E isso é bonito de ver, né? Acho que é bonito e é a expressão da nossa visão, né? Uma das expressões, né? De a gente não viciar a mente das pessoas que convivem na IBAB de que tudo tem que ser mediado pela instituição. Nós temos mediações importantes que são essenciais. Acho que o pequeno grupo está construído em cima de alicerces muito importantes, mas também é complicado. Hoje, sempre foi assim, eu acho, mas hoje a IBAB, ela tem uma miscelânea, ela tem uma diversidade, ela tem um liquidificador de cabeça de tradições religiosas, de tradições cristãs, né? Vou dar um exemplo aqui. E aqui é uma fala sem nenhum tipo de problema, só dando um exemplo. Recentemente, um casal, talvez eles assistam, um abraço para vocês, me procurou, dizendo que tem a intenção de procurar um pequeno grupo, de se envolver. Eu perguntei, que legal, quanto tempo vocês estão na IBAB? Estamos vindo há 1 mês. Né? E sempre que alguém fala 1 mês, eu digo, vamos caminhar um pouco mais, vem com a gente no Integra, vamos conversar um pouco mais, vamos participar de IBAB adulto, aí tinha uma garota junto, vamos participar do Adolos, conversando. Eu perguntei qual era o processo, né, de chegada deles. Ele foi 30 anos pastor da Universal. Saiu agora de pastor da Universal e está 1 mês na IBAB. Já tinha uma cultura aí. Então, essa pessoa, ela não tem nenhum problema em estar na IBAB e nem de desenvolver relações. Mas pegar essa pessoa que acabou de chegar na IBAB e constituir um pequeno grupo de gente que não tem nenhum conhecimento e colocar tudo junto, eu corro o risco de armar uma bomba desnecessária. Porque aí eu coloco um cara que veio da presbiteriana, assim, o cara mais presbiteriano do universo, eu coloco com uma pessoa que acabou de chegar da Universal, eu coloco alguém que veio do Avivamento Bíblico, que tem aqui também, eu coloco alguém que é da Deus e Amor, que tem aqui também, da Internacional da Graça, que é também, e um monte de gente que se converteu na IBAB. Aí eu pego tudo isso e jogo num pequeno grupo e digo, vivam bem. Eu penso que isso é, no mínimo, assim, delicado. Não, tem que ter essa atenção mesmo, essa preocupação. É o mínimo delicado, porque eu tô mediando. Quando eu falo a instituição está mediando. Então eu estou juntando essas pessoas dizendo, convivam, tenham relacionamento. Só que é gente que não conhece nada da IBAB ainda, muitos deles não conhecem a visão da IBAB. Mas, Thiago, como assim visão da IBAB? Coisa simples. Eu sempre falo que a visão da IBAB, ao meu ver,
ela é profundamente incrível, mas ela é simples. Ela tá voltando o nosso olhar para o essencial. Então, se eu pego uma pessoa que está acostumada a ter uma relação onde alguém é hierarquicamente maior do que ele, ou ele é maior do que alguém, eu coloco isso num grupo, e eu tenho ainda essa condição na minha mente, eu gero uma série de problemas. Porque a pessoa acha que ela tem que mandar, ou ela acha que ela tem que orar pelaquela pessoa daquele jeito, a pessoa tem que submeter ao jeito dela de orar. Ou aquela que tem que obedecer cegamente o clero. Exatamente, exatamente. Que é o contrário. Que não é o que a gente acredita, né? Então, fazer as pessoas acreditarem que o pequeno grupo é tão somente um grupo de amigos que tem uma orientação básica, boa, mas básica, para que esse grupo se desenvolva ao redor de Cristo dentro de uma perspectiva teológica, missional, que faz sentido para a IBAB, e que o mais legal é que eles vivam uma relação fraterna, bonita, que gere vínculo, afinidade também, claro, mas intimidade, carinho, para que eles se pastoreiem, para que eles sejam um grupo de apoio, né? Como você, acontece alguma coisa com você, primeiro a galera que sabe é o pequeno grupo, ó, aconteceu tal coisa com a Joyce, tal, tá lá o pequeno grupo recebendo um WhatsApp, a mensagem. Por quê? Porque é esse tipo de relação que a gente tenta criar, né? Então é isso. O Integra é esse movimento. Pequenos grupos a gente vai desenvolvendo, tentando desenvolver nessa prática um pouco mais orgânica. Então o Tatuapé vai criar um pequeno grupo agora. Por quê? Ele fez esse movimento no Integra, ele fez os novos membros e agora ele está abrindo um pequeno grupo. A Zona Central, a Denise, a mesma coisa. Ela fez esse movimento, vamos começar o processo para abrir na Zona Central. Então, é um jeito mais demorado, é um jeito um pouco mais complicado, mas é importante. Mas nós não vamos abrir mão do conectar. Eu acho que o conectar tem o seu lugar. Então, esse é um caminho para quem quer ser mais artesanal, mais processual. E tem o conectar que a gente pretende fazer em março, que é tão bom quanto e é mais prático. Ó, vamos juntar aqui, vamos ver quem se... E vamos embora. Só contextualizando o pessoal, que o Conectar é um encontro que a gente faz em um dos dias aqui, né? Que reúne por afinidade. E aí as pessoas aqui fazem as conexões, por isso, né, Espaço Conectar, para que então viabilize mais rápido, de maneira mais assim, a partir desse contato, essa possibilidade de pequenos grupos. Né? Sim, inclusive, esse último Conectar que o Robeiras organizou, a gente tem hoje pequenos grupos muito bem estabelecidos. Alguns não vingaram, alguns muito bem estabelecidos. Porque uma das ideias que a gente tem, que aprendi com o Robeiras, não há um engessamento. Você tá que é uma fala que ele tem no Conectar. Você está vivendo uma experiência de convívio. Cara, não rolou... Um abraço não tem continua. problema. Ó, foi muito bom, mas a gente está procurando uma outra maneira de desenvolver essa relação. E você vai em outro Conectar e você tenta de novo de outra forma. Né? Sem aquela coisa de... agora a liderança me colocou num pequeno grupo e eu tenho que me desenvolver nesse pequeno grupo. Então eu tô nessa daí. Acredito que esse caminho é mais saudável. Eu até lembro de uma das afirmações que eu sempre comunicava, seja para a liderança facilitadora e também para aqueles que me perguntavam quando eu estava nessa posição, que a IBAB ela não está preocupada em fornecer pequenos grupos para todo mundo, mas sim desenvolver uma comunidade, que é diferente. E aí o Integra é exatamente esse espaço para conhecer a comunidade que você escolheu para si, e aí a coisa tem que ser fluida, orgânica. Então, quando você desenvolveu o Integra, foi assim um golaço. Então, parabéns. Obrigado. Ouvir de vocês, isso é muito bom. Opa, tamo junto. E Ti, olha só, isso é o lado mais pastoral, a sua pastoralidade, por meio do ministério, o qual você está, que é o IBAB Pequenos Grupos. Né? Fora suas pregações, que também tem nos abençoado bastante aí aos domingos. A gente precisa deixar esse registro, né? Porque você tem todo um jeito especial, né, e você consegue fazer uma conjugação muito linda das palavras, o texto bíblico, a vida, e sai, cara, uma pintura maravilhosa. Estou mandando assim mesmo porque é assim. Na minha interpretação também, eu sei que isso é comum na comunidade. E isso me faz lembrar-te do perfil que você tem, porque você tem a formação em letras. E quando a gente olha para sua mídia social, o Instagram, cara, ali é uma biblioteca. Porque tem muito texto e um texto com a profundidade, com qualidade muito legal.
né, que nos provoca a refletir, pensar, às vezes puxar o bandeirão conforme o Dusa fala, né, para algumas coisas que a gente pisou na bola, tal, mas você nessa produção constante, porque a gente brincando aqui internamente, para você conhecer um pouco o Ti, daqui a pouco ele vai fazer um texto sobre essa mesa aqui. Isso, né, Edu? vai estar no Instagram. Vai estar no Isso, Instagram, daqui a pouco você presta atenção aí. Hoje é dia, ó, a gente está gravando dia 2 de fevereiro, não sabemos quando vai ser isso, mas você puxa lá no Instagram dele, 2 de fevereiro. Se tiver alguma coisa é isso. Lembra aquela vez que a gente estava aqui no treinamento. Foi o treinamento de incêndio? Aí a gente olhou um pro outro, eu, o Edu e o Saldiba e o Grulha, pessoal, aqui no celularzinho, enquanto o pessoal tava lá ensinando a gente. Aí tá aqui, daqui a pouco sobe. O Saldiba cutuca assim, olha lá. Tava falando sobre, como que era mais ou menos o texto? Ah, não lembro. Se a casa cair ou pegar fogo, me procura. Mas assim, vamos registrar que não é que o Grulha não estava prestando atenção no negócio. Obrigado. Era justamente o contrário. Obrigado. Ele estava prestando tanta atenção que aquilo veio como um insight para ele. Tanto. Ele tirou uma lição daquilo ali e mandou um texto bonito, por sinal. Por isso que nessas mesas é importante ter um parceiro assim, porque senão a gente expõe desnecessariamente outros parceiros e fica aquela coisa meio constrangedora. Mas, voltando aqui, Ti, como que você consegue administrar tudo isso, Ti? Porque você é uma máquina de construção de texto. Quais são as suas inspirações? Como que é o ato de construir esses textos maravilhosos que você tem? Fala um pouquinho pra gente aí, como que é isso? A escrita na minha vida, a produção, vou dizer produção literária, né? Ela tem a ver com a minha personalidade, assim. Eu me percebi alguém que precisava escrever para se entender melhor, para se comunicar, para colocar para fora e para ver de novo. Parece que escrever é o meu processo de ver de novo. Escrever para mim é como se eu escrevesse sobre aquele microfone, eu estou escrevendo sobre ele como se eu pegasse aquele microfone e colocasse aqui. Eu estou vendo ele de novo mais de perto. Então aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa muito legal. Quando eu escrevo sobre aquilo, eu estou aproximando tudo isso de mim e estou vendo de novo. E como isso virou uma forma de me expressar, virou uma coisa que faz parte da minha vida, não é um processo que passa pela minha cabeça que eu estou escrevendo. Para mim, eu não estou escrevendo, eu estou vivendo um processo natural da minha vida. Todo dia eu estou me relacionando com algo ou com alguém. Todo dia eu estou lendo alguma coisa, todo dia eu estou sentindo alguma coisa. Que eu poderia conversar com alguém. Mas ao invés de conversar com alguém, normalmente eu estou escrevendo sobre aquilo. Tanto é que é muito importante falar sobre isso. O que eu escrevo não necessariamente é o que eu estou vivendo, é o que eu estou sentindo, não é autobiográfico. São insights, e aí daquele insight eu crio uma personagem, escrevo como se eu fosse ela, eu descrevo uma cena. Então é engraçado que alguns amigos meus, dependendo do nível do meu texto, da cor do meu texto, mandam mensagem, tá tudo bem? O que aconteceu, Grulha? O que eu vou? Eu falo, não, mano, tô de boa. Tipo, tô na praia e tô escrevendo sobre a dor, tô curtindo lá o mar, porque... Então, escrever para mim, desde dos meus, 15 anos, é um processo importantíssimo para minha forma de enxergar a vida. E quando foi que eu percebi que, além disso, poderia ser um jeito de ajudar outras pessoas de maneira espontânea e quem se identificar a também fazer esse movimento. Eu era o segundo ano do colegial na época, não sei como fala hoje. Ensino médio. E eu entrei na sala, sempre me relacionei muito bem com os colegas, sempre tive amizade com todo mundo, aquele cara que não tinha um lugar fixo, sentava no fundo, sentava na frente, porque puxava assunto com um com o outro. Isso é bom e ruim, você acaba não tendo muitos amigos íntimos, amigos próximos. Você é amigo de todo mundo, mas no fundo não é amigo de ninguém, nesse aspecto mais íntimo. E uma colega minha, Silvana, lembro dela, não a vejo há muito tempo, mas me lembro dela, tava triste, tava meio chateada, e eu perguntei pra ela como ela tava se sentindo, e ela falou. E quando ela falou, eu saí dali, peguei um papel e escrevi uma poesia, e eu lembro da imagem na minha mente, era uma rosa no meio de um vento forte, e de que maneira a rosa reagia àquele vento e tal. Que tem dança que, na verdade, é o começo da morte, né? Tipo, ela começa a dançar, mas esse frenesi, na verdade, é um movimento muito maior do que ela aguenta, né? A tempestade leva a flor a dançar além do que ela aguenta. E eu li pra ela, falei, eu escrevi um negócio pra você. Ela começou a chorar, mas não foi um choro
ruim para ela. Ela precisava desabafar, ela precisava colocar para fora e não conseguia. E isso é o que eu mais escuto até hoje. E essa é a minha marca na vida. É assim, eu queria muito dizer isso e não conseguia. Eu queria muito celebrar desse jeito, mas não encontrava as palavras. Eu nem imaginava que eu estava sentindo isso. Era um nó, mas agora é um nome também. E aí foi isso que me motivou a, de maneira leve, sem me obrigar a fazer isso. Eu não tenho meta de texto por dia. Não. É leve. E é sempre assim. Tô no trem, tô no ônibus, tô fazendo uma coisa do trabalho e vem a ideia, eu escrevo. Por isso que a produção é grande. Porque eu não paro para escrever. Se alguém pede para eu parar para escrever, aí eu sofro. Thiago, escreve um texto para mim sobre tal coisa. Uau, aí você... Quando de vez em quando a Fernanda, ou a Marcena, ou o Baruch me provocava a fazer, era um parto, um negócio assim sofrido, de você ficar horas parado na frente do computador. Eu lembro que o último texto que eu escrevi pra Fernanda, que acabou não sendo utilizado, cara, eu demorei umas 6 horas para escrever, assim, parado, e levantava Mas teve sua contribuição também agora no mote da campanha, não teve? Sim. Não, no mote da campanha, não. Eu tive no musical de Natal, um textinho. Mas o mote da campanha foi todo o texto dos Anjos. Um texto incrível. Então, eu tenho essa produção porque eu não tenho nenhuma responsabilidade e nenhuma régua. Eu não tenho nenhum critério. Eu não estou escrevendo para ninguém especificamente, eu não estou procurando nenhuma aprovação especificamente, eu não tenho nenhuma demanda. Então é livre. Então tem dia que eu faço poesia, tem dia que eu faço texto livre, tem dia que eu falo 1000 vezes sobre o mesmo assunto, tem dia que eu falo sobre 10 assuntos diferentes no mesmo dia. Então isso me ajuda a ter um fluxo mais constante. Ter feito letras me ajudou muito nesse processo de entender o quanto a palavra é importante, o quanto, às vezes... por eu crescer num ambiente cristão que não tinha muito contato com a produção cultural do meu país, né? Eu cresci com a ideia de que não era tão bacana ouvir música que não fosse pro louvor de Deus, de que ler livros que não eram cristãos não tinha muito sentido. Mas a faculdade, e foi na faculdade mesmo, 17, 18 anos, me apresentou um universo que era desconhecido. E eu falar, que coisa linda, que sublime, Nossa, que legal isso. Que inteligência, que sacada. Quando, por exemplo, eu comecei a ler os textos mais irônicos, mais satíricos, que capacidade de construir um personagem que denuncia uma mazela social, que denuncia um problema religioso, mas de uma forma tão inteligente, tipo uma parábola que você está lendo... e depois explode dentro de você, que você fala, peraí, isso não é uma história sobre alguém, isso aqui tá falando do meu contexto social, está falando daquela pessoa que eu estava ouvindo ontem, aquele líder, é a condição do meu bairro. Então, isso me fez enxergar a palavra, o texto, a conversa, de uma forma ainda mais sagrada. Então, olhar para fora da cerca religiosa, ao invés de fazer eu... profanar o que estava dentro, me fez entender que havia muita coisa sagrada fora. E que esse sagrado que está em todo lugar de alguma forma é essencial para quem está procurando um enlevo, sensibilização, humanização. Então, ter feito letras foi muito especial. Eu queria fazer jornalismo. Prestei 3 vezes na faculdade pública, não passei longe, não tinha grana para pagar o jornalismo, e aí fiz letras como uma opção e valeu a pena. E depois desse outro quadro que ele pintou pra gente explicando isso, falar aqui que não tenho nada a contribuir, não sei o que, olha isso. Tá louco. O que é a beleza da sensibilidade do poeta, né? Porque ele falou da flor dançando, nunca imaginei uma flor dançando. Né? Não, e ele lembrou de tantos anos com assim. 15 anos que ele já tinha. Né? Maravilhoso, cara. Gente. Maravilhoso. E aí, Grulha, além de pastor, além de escritor, poeta e tal... você tem uma carreira como cantor, você já tem seus discos gravados, gravou DVD, já viajou no Brasil inteiro e fora do Brasil, com a sua agenda musical. Então você tem uma carreira já estabelecida e tudo. Como é para você conciliar hoje o Thiago Grulha cantor, artista, com o bom uso da expressão artista, com o Thiago Grulha pastor? Como está sendo isso para você? Está sendo
bem assim, bem inusitado. Por quê? Se eu tivesse vivido na sequência de como estava a minha vida antes da pandemia, eu teria talvez mais dificuldade para responder essa pergunta. Porque eu tinha uma agenda mais frenética, porque eu tinha uma procura mais intensa. Mas, e não sei se isso é geral, talvez seja só comigo, depois da pandemia, a minha agenda mudou muito. A maneira, a busca, a demanda, a procura. Então, como a IBAB, ela oferece para mim, e acho que para vocês também, uma relação saudável com a espiritualidade, ela tem as suas demandas, ela tem as suas cobranças, ela tem as suas questões, normal. Mas eu consigo trabalhar bastante na IBAB, desenvolver coisas que eu acho que são significativas e ter tempo para fazer outras coisas também, sem de forma alguma deixar alguma coisa em aberto ou não concluir algum processo. Então hoje eu tenho algumas datas que estão disponíveis caso haja demanda e eu tento tratar esse convite da mesma forma que eu sempre tratei. Explico como funciona, quais são as questões, os valores, como eu trabalho. E não tem sido difícil conciliar porque eu não tenho um volume grande de convites. Então, semana passada eu estava na Comunidade da Graça, aqui no Carrão, lá no Carrão. Sem ser domingo outro, eu estou em São José dos Campos. Então, eu tenho ainda alguns lugares por onde eu passo, mas com bem menos frequência. Mas agora inverter um pouco, não mais como um cantor e sim como pastor, certo? Não, como cantor. Como cantor, né? Por quê, Robeiras? E aí me julguem. O que eu tento fazer? Eu não me enxergo e eu não me entendo e eu não assumo a identidade de um pregador itinerante, de um pastor que está indo em outros lugares para pregar. Eu não tenho esse olhar para mim. Eu desenvolvo esse ministério aqui na IBAB, lembrando que aqui na IBAB a minha maior função não é pregar. Eu tenho tido algumas oportunidades no domingo, que são oportunidades que podem aparecer ou não, porque ela não está dentro, né, do que é o meu escopo ou do que é a minha demanda, de novo essa palavra, a demanda mais constante. Então, na IBAB, a minha função é muito maior no desenvolvimento de programas, no aconselhamento, na busca por materiais que façam sentido. O Integra, as minhas falas são de 5 minutos, de 7 minutos, porque o foco não é eu ir ali e fazer uma pregação, o foco é o convívio. Então eu mergulhei de verdade no que eu estou vivendo. Eu sou alguém que estou na IBAB para tentar, com todo o cuidado, facilitar relações e desenvolver ferramentas, recursos, junto com outros e outras, que desenvolvam espaços que promovam conexões, que promovam convívio. Então eu tento também não me colocar toda hora como a voz, porque se a gente está ensinando para as pessoas que é importante ser coletivo, que é importante todo mundo falar de igual para igual, se eu não desenvolver um ministério onde eu também abro espaço para outras vozes, então segunda-feira agora nós fizemos um tempo de oração com um líder de pequeno grupo. Foi um pequeno grupo. Abria um texto, as pessoas falavam suas impressões do texto, a gente conversava algumas coisas e orava. Claro que é uma condução minha, claro que há uma mediação, mas não é um pregador. Então, eu não me coloco como um pregador. Os convites, eu nem abro a minha agenda para fora para pregar. De vez em quando até recebo alguns convites e eu respondo sempre, irmão, agradeço o seu convite, mas a minha agenda fora da IBAB é para o meu trabalho musical. Eu preciso focar nisso. Mesmo que eu não tenha convite, eu preciso focar nisso. Se você quiser que além de cantar eu pregue, beleza, não tem problema. É isso que normalmente acontece. Eu vou ficar feliz. Mas não tem como você me convidar, eu não tenho uma agenda disponível para ir à sua igreja para pregar. Não porque eu não acho importante, mas porque eu preciso ter foco para alinhar e para harmonizar a minha vida. Para mim ainda faz sentido cantar, ainda faz sentido ter essa experiência com a minha banda, ainda faz sentido essa outra maneira de me expressar, e se eu não focar nisso, eu vou perdendo a condição de estar disponível para isso. Aqui na IBAB também respeitaram muito esse processo. Eu quase não canto aqui na IBAB, é muito raro, porque tem muita gente, a IBAB tem muita gente que faz isso e faz muito bem. Então eu canto em algumas situações muito específicas, mas eu não tenho essa função aqui dentro da IBAB. Aqui na IBAB, minha função maior não é pregar,
não é nem o ensino. A minha função maior é, da maneira que eu puder, e eu espero em Deus que esse ano ele consiga me ajudar ainda mais nisso, fazer as pessoas entenderem que nós temos que ter espaços de convívio, sem hierarquias, sem feudos, aonde a gente se ajuda, aonde a gente tenta descobrir potenciais, porque quanto mais eu conheço gente que tem facilidade para falar, mais eu quero que eles falem, porque quanto mais eu conseguir me dissolver nesse processo, melhor esse processo vai ser. Então, mais ou menos assim. E o legal de ter um cantor que prega e um pastor que canta entre nós, no caso do Grulha, é que ele bota a gente em umas situações, né? Porque aí o cara prega no domingo, aí ele encerra a pregação dele cantando. Exato. Aí a gente vai pregar depois, a régua tá lá em cima, né? Cara, você chega constrangido. Não, né? aí Desculpa existir. você chama o pessoal do louvor, depois cabisbaixo, né? O pessoal encerra aqui. Porque... Marcena, por favor, Juninho, chega junto. Né? Salva a gente aqui. Quem vê pensa. Mas, Grulha, pra gente ir pros nossos finalmente, a gente tem duas questões aqui, e uma delas você já mencionou bem, assim, geral, que foi quando você esteve com o Baruch, porque nessa sua agenda ou na sua persona cantor pública, você começou exatamente essa caminhada, essa carreira com o Baruch. Sim. E aí administrou ali, né, a agenda dele, bem como também do Leonardo Gonçalves. Sim. Né? Como se deu, como aconteceu isso daí? O Baruch viu em mim uma coisa que ele achou diferente. E eu louvo a Deus pelos meus pais em relação a isso. Quando eu vi o Baruch, eu fiquei muito impressionado com o Baruch. Muito impressionado pela maneira como ele conseguia se articular para ser alguém que cantava algo que fazia sentido, com um zelo, para não falar excelência, com um zelo impressionante, mas excelente também, com muita excelência. Foi uma piada interna que nem dá para explicar agora, mas com muita excelência, com muita beleza. E ele era um cara de uma comunicação, de uma capacidade de parecer que ele era alguém próximo. O que eu fiz? Eu comecei a caminhar, perseguir o Baruch, onde ele ia, eu ia. Mas eu não ia, e Deus sabe, para pedir nada, para fazer nenhum tipo de constrangimento. Vem cá, que eu quero te apresentar meus amigos. Não, eu ia lá, eu sentava, eu anotava o que ele falava, ele estava ministrando, eu escrevia, e quando acabava, eu de longe, às vezes, para não atrapalhar ele, mano, Deus abençoe. Aí ia lá para a internet, escrevia milhares de textos na internet, lá no mural. E isso parece que foi chamando a atenção dele. Foi, pô, quem é esse cara que vem, tá perto, mas parece que ele não quer me sugar, parece que ele não quer me tocar como se eu fosse um guru, parece que ele tá me tratando como um ser humano. E foi isso que gerou a nossa relação de amizade. Aonde eu podia estar, eu estava, e tratava ele como um ser humano que me abençoava muito, sem pedir nada, sem querer nada dele. Nesse processo, ele descobriu que eu cantava, que ele nem sabia no começo, porque ele foi num evento que eu cantei, e também soube que eu estava começando a compor. E ele, na época, queria muito compor mais músicas. Aí ele me chamou para ir no estúdio conhecer, eu fui. Ele me chamou pra gente conversar sobre composição, fui conversar. E a gente foi desenvolvendo um relacionamento. Nesse meio tempo, a minha primeira namorada terminou comigo, que morava em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Desculpa. E eu fiquei... Desculpa que eu dei um negocinho. Eu comecei a sofrer bastante quando ela terminou comigo. Foi um tempo muito difícil. E eu já era mais ou menos amigo do Baruch, assim, de conviver de longe, mas... E ele ficou assim meio compadecido e me convidou para trabalhar com ele, para dar um rumo para minha vida, porque eu fiquei tão assim desnorteado que ele falou: "Você quer trabalhar comigo?" Eu comecei a trabalhar com ele como office boy, ganhava ali meu saláriozinho de boinha e ia buscar CD na gravadora, ia comprar coisa no mercado, arrumava o ambiente para receber convidado. Eu era o office boy dele. E nesse meu tempo eu continuava compondo, continuava cantando. Um dia ele chegou e me viu junto com a irmã dele, a Rod, fazendo um devocional. Era o livro de Josué. Ele chegou e sentou. Quando eu acabei de fazer a devocional, a Rod estava chorando e ele estava assim... Não porque foi incrível, foi simples. Mas era um simples que ele não estava acostumado. Do tipo assim, não quero nenhum jargão, eu só tô lendo o texto. E a partir dali ele começou a investir em mim. Ele falou: "Cara, eu preciso investir em você." Aí, então ele começou a investir não só de preparar meu trabalho de CD, aonde ele ia cantar, ele me colocava para pregar. Então eu, sem ser um pregador, sem ter um ambiente
de uma cátedra para falar, nada disso. Eu já tinha pregado em igrejas grandes, igrejas assim, porque ele ia cantar e me colocar para pregar. Olha que legal. E por graça de Deus, rolava. Era uma coisa, sempre foi coisa simples, porque eu só sei falar coisa simples, mas rolava. E aí ele começou a investir em mim, de me levar, de me convidar. Aí ele me convidou para cantar o DVD com ele, cantei o DVD com ele em 2015. Aí ele gravou meu primeiro CD, gravou meu segundo CD, gravou meu terceiro CD, gravou meu quarto CD, lançou um livro que eu escrevi, meu DVD, me levou para os Estados Unidos, ele foi cantar lá, fez um esquema para eu ir, para poder pregar. Então, assim, a relação do Baruch comigo foi paternal, assim, ele quis investir num menino que não era o mais talentoso, porque eu tenho amigos que são assim, se eles estivessem aqui agora e dessem uma palhinha, ia ficar todo mundo... Não era o mais talentoso, não era o da aparência mais padronizada, pelo contrário, né, baixinho e tal. Mas Deus deu graça, cara. E aí ele me fez acreditar que havia um caminho para mim. E a partir desse incentivo dele, desse investimento dele, eu fui. E comecei a cantar. E aí, obviamente, não dependi mais dele. Meu trabalho foi colocado no lugar e quem se identificava e eu comecei a cantar. Comecei em eventos. Claro, ele sempre me apoiando, sempre incentivando, sempre contribuindo, porque andar com o Baruch é algo que faz diferença em todos os aspectos. Mas fiz meu caminho e cheguei até aqui. Não sei se vai para mais algum lugar, não sei até quando eu ainda canto, não sei até quando eu ainda componho, mas tô aí. Amém. Bonito. E falando do Baruch, cara, louvado seja Deus pela vida do Baruch, né? Baruch Louvado seja Deus. fez isso com muitos. Sim. Eu sou um. Baruch fez isso e faz isso com muitos. Ele tem uma habilidade de empoderar, de trazer vida, de fazer você enxergar o seu potencial, que é uma coisa absurda. Tem uma história que eu já vou passar pro Edu fazer esse encerramento pra gente. Mas enquanto o Saldiba estava ainda com o Ibabe Jovem, eu lembro que numa das primeiras edições da Casa de Vidro, que era sempre feita aí e desenvolvido nos meses de julho, né, de férias, o Baruch cantou em alguns, e acho que foi no primeiro. Eu conheci o Baruch das canções e tal, mas uma outra vez em mês de janeiro, quando a gente, né, o pastor Ed de férias, a gente pregando, aí chamava algum outro cantor em específico, e ali eu conheci o Baruch a primeira vez, que o Levizão, né, o pastor Levi chamou ele, mas especificamente, Grulha e Edu, um dia da Casa de Vidro, o Baruch lá, tal, aí ele pegou, chamou algumas pessoas para cantar, exatamente no que você falou aí, de empoderar e dar espaço. Ele foi e sentou no canto, fora das luzes, e as pessoas convidadas cantaram o resto da música dele lá, o restante. E eu aqui de cima do mezanino, olhei e falei assim, poxa vida, esse cara tem um diferencial nesse sentido aí de, poxa vida, né, de trazer as pessoas e abraçar, empoderar, e vai, segue. É o dom, ele tem um dom. Isso é maravilhoso. Ele tem um dom nisso aí. Beijo no seu coração, Baruch. Daqui a pouco segue o convite aí para estar aqui com a gente também contando umas histórias dessas aí. E também alguns vacilos do Grulha. Você, Não, por favor, isso vai contar pra gente aqui, pô. Tô só elogiando o Baruch, não é meu vacilo. Mas você sabe como é o Baruch também. Então eu sei. Sarrista, Mas só para fechar essa coisa do Baruch, eu sempre falo com as pessoas com quem eu convivo assim, que o Baruch artista é um cara sensacional. A gente conhece o Baruch artista, mas o Baruch pessoa é um cara 10 vezes melhor, né? É impressionante, assim, que... Ele consegue. É isso. É impressionante. Grulha, pra gente fechar o nosso papo, falamos de diversas coisas da sua vida, do seu ministério, da sua carreira, e um aspecto muito legal e muito presente no sentido, assim, de ser atual da sua vida é que você tem participado da quarentena de oração com o pastor André Saldiba desde o início da pandemia. Começou, né, como um encontro diário durante o auge da pandemia, em que a gente estava todo mundo em casa mesmo, e depois se tornou um encontro semanal. E essa parceria de vocês é uma química incrível, deu match, né? E são encontros muito, muito legais que têm abençoado muita gente já. Vai para 3 anos aí de quarentena. Como que tem sido essa experiência para você? E se você tiver alguma história bacana para compartilhar com a gente desse tempo? Primeiro eu quero agradecer a Deus pela minha esposa, pela Ariane, pelo João e o Pedro, e agora pelo Antônio. Porque só é possível viver tudo isso porque eles são muito parceiros. A Ariane
mais ainda ela gosta muito de Saldiba, gosta muito da quarentena. Porque assim, a quarentena caiu como uma reação, né? Uma resposta a um momento trágico, a um momento assim, inesperado. Explica pro atípico. pessoal, Ti, Isso. o que é a quarentena de oração. Tá. Dentro da nossa circunstância de não poder sair, de estar com a insegurança, a pandemia pegando todo mundo de surpresa, e cada vez ficava mais confuso o que ela era, o que ela não era, o Saldiba pensou, né? Seria interessante a gente ter alguns encontros de oração. Ele já era alguém que sempre teve essa inclinação para orar, essa tendência de orar em comunidade e tal. E a gente conversou sobre isso. Na época, nós já éramos amigos, somos amigos, mas não tínhamos ainda vivido algo com muita intensidade. Porque eu cheguei na IBAB em fevereiro. A pandemia começou em março. Então, nossos encontros, eles eram a cada 3 meses. Nós não éramos amigos de estar sempre juntos. Por mais que, quando juntos, sempre era muito legal. E o máximo de frequência que a gente pudesse. Evento que eu vinha cantar na IBAB, ou tinha algum evento que eu ia fazer e ia estar junto com a gente. Os retiros. Os retiros, no meu DVD, ele que pregou no lançamento. Então, assim, uma relação próxima, mas não diária. A pandemia nos obrigou ou nos deu a possibilidade de ter essa experiência. Então, ele começou esse encontro dia 17 de março e era todo dia, às 9h30, oração. Era uma live no Instagram, né? Uma live no Instagram, às 9h30, ele lia um texto, interagia. Um ponto importante da quarentena era isso, era dar espaço para as pessoas falarem como estavam e conversar um pouco, se conectar um com o outro. E ele fez durante 100 dias, ininterruptos, 100 dias, todos os dias. Eu participei de alguns, nesse início eu não fazia com ele todos os dias. Vários convidados foram lá. Acho que vocês participaram também, participaram. Eu fui e sempre continuo sendo o cara que tá lá todo dia. Essa parte do Roberto eu prefiro não comentar, gente. Porque eu nunca sei se ele tá falando sério ou não. Porque na minha impressão ele não tá. Mas às vezes eu fico com medo dele tá e eu não estar levando a sério. Então eu prefiro nem tocar. Mas na boa e na real, toda quarta-feira, se eu tô ali logado online, eu entro, dou um oizinho e saio fora. Então tá bom. Isso sim. Se dá uma passadinha, eu sei que você sempre dá lá. E aí ele começou a fazer 100 dias orando, dialogando, trazendo convidados. Depois da 100ª vez em diante, a gente conversou e entendeu que fazia sentido fazermos juntos. Dali pra frente, se eu não me engano, foi a 100ª vez, tá, Saldiba? Se não foi, você me corrige aí. E aí nós começamos a fazer, porque depois do 100º já não era mais diário, ele era semanal. Nós começamos a fazer juntos, todas as quartas-feiras. E aí tem muita história, né? Nada assim, que engraçado, mas eu estou aqui agora, eu moro em Suzano. Então, às vezes, atrasava uma coisa dá errado, eu chego em cima da hora. Então, tinha dias que eu chegava lá 9h25, era o tempo de ligar o computador e para começar. E aí a música tava errada na hora de cantar, aí dava pau no computador bem na hora de começar o louvor. Teve um dia que eu fui fazer, acabou a força, aí eu fui correndo para outro lugar, aí aluguei um lugar para fazer lá. Aluguei não, foi no salão da minha cunhada, fui lá fazer no salão da cunhada. Um outro dia, sem querer, eu desliguei a tomada. Cara, sempre acontecia alguma coisa quando eu chegava muito próximo do horário. Você chegou a fazer uns encontros sozinho quando o pastor Fiz 2 Saldiba? encontros sozinhos. Um dia eu esqueci. Esse dia foi terrível, Pessoal cara. cobrando ali na internet. Cara, isso aconteceria comigo com certeza. Esqueci. Tava lá no envolvimento, daqui a pouco Você alguém... esqueceu de entrar e o Saldiba tava te esperando. Ele ficou ali. Claro que o Saldiba é ligeiro, eu demorei um pouquinho, ele tocou. Mas eu esqueci. E aí, daqui a pouco mandou uma mensagem pra mim alguém. Brulha, por que você não entrou hoje? Entrou onde? Na quarentena. Mano, esqueci. Foi logo no começo, assim, da mudança do diário pra quarta-feira. Eu tô fazendo a quarentena, meu filho começa a bater na porta. Pai! E eu tô ali fazendo uma reflexão, porque a ideia, sempre ele escolhe um texto, eu nunca sei qual é o texto. Ele fala do texto, aí eu tenho uma reação ao texto, que eu leio na hora com ele, depois ele termina e a gente vai orando. Mas não tem nada assim muito inusitado, a não ser chegar em cima do horário, ter esquecido um dia, ter começado a cantar uma música e aí aconteceu alguma coisa, eu comecei a rir no meio da música, aí ele começou a rir, eu não conseguia mais cantar, e todo mundo mandando risada assim porque é um clima leve também, a gente tenta não fazer
aquela oração séria, aquele ambiente sério. E o Saldiba risadinha frouxa também, né? Meio sinistro. Não, era uma coisa... E se criou ali uma comunidade, né, Grulha? Sempre as mesmas pessoas, trocando ideias, se conhecendo. Pelo menos umas 60 pessoas, eu acho que são fixas. E vocês fizeram um encontro presencial Fizemos com um essas encontro pessoas presencial, foi muito bacana. Gente que veio de Sorocaba, não, Vinhedo, gente que veio de Vinhedo. Foi muito legal, está sendo muito legal, e o tempo mais intenso de todos os dias também foi muito bom. E as pessoas, eu falei para ele ontem isso, né? Ontem foi quarentena. Eu falei que uma das coisas que a quarentena ofereceu e ainda oferece é estabilidade. A gente vive uma vida, né? Não um momento, uma vida onde nós temos experiências muito boas, mas nós não sabemos quando teremos a próxima. A conversa foi muito legal, mas eu não sei se a gente vai se ver de novo, se você vai ter tempo para mim. Aquele culto foi legal, aquela celebração, mas... E aí, quando é que vai ter as pessoas, elas não conseguem encontrar, às vezes, um espaço de continuidade. E aí elas encontram um lugar, ou um ambiente, ou um projeto, um movimento que fez 100 encontros, sem falhar em nenhum. Inclusive um que o Instagram do Brasil inteiro travou. Ele conseguiu uma conexão Ele do conseguiu amigo. uma conexão gringa. O Grilo se conectou lá nos Estados Unidos e ele conseguiu fazer através do Instagram do amigo dele. Então, assim, muita estabilidade, toda quarta. Então, essa disciplina que o Saldiba tem e me obriga a ter também, né? Porque eu não tenho, mas acabo obrigado a desenvolver. É uma permanência, é um ponto de referência que tem ajudado bastante gente. Muito bom. Que legal, Tia, que legal. E, poxa vida, daria pra gente continuar mais aqui, mas a gente sabe que você tem compromisso também. Mas olha só, Tia, muito obrigado pelo seu tempo. Isso vai ser riquíssimo para a comunidade conhecer um pouquinho mais o Grulha. Teve um outro elemento aí que eu não sabia, que também me abençoou assim de uma maneira muito bacana. E mais uma vez eu quero repetir o que eu disse, as suas mensagens aos domingos, quando você tem oportunidade, tem abençoado muito meu coração. Queria deixar esse registro aqui com o Edu também. E sempre como a gente faz nos encerramentos, Tia, a gente deixa o microfone aberto e livre para você fazer um fechamento que você achar melhor. O que você pode falar para a nossa comunidade? O que eu posso falar para vocês é até a oportunidade de significar bem o que eu compartilhei. Quando eu recebi convites para vir para a IBAB, eu sempre fiquei muito feliz, porque a IBAB é um ambiente, é uma igreja, uma comunidade assim, muito respeitada, uma comunidade muito destacada, cobiçada até. Mas todas as vezes que eu recebia convites, o que eu pensava era, eu não quero ir para uma comunidade pela marca que ela tem. Eu não quero ir para uma comunidade com a sensação de que eu estou tendo um projeto de carreira. Eu não quero ir para uma comunidade porque vai ser uma boa e os meus amigos vão dizer que legal. Se eu for para uma comunidade, é porque eu quero uma comunidade. Eu quero, de alguma maneira, me relacionar, ter contato e servir uma comunidade. Porque se isso estiver no meu coração, eu vou conseguir chegar num grupo pastoral e ser leve. Porque eu não estou competindo com ninguém. E eu não estou querendo lugar de ninguém. Isso no meu coração. Não é fácil, mas tenta ter isso no coração, né? Porque somos humanos e temos as nossas questões de caráter também, que muitas vezes falha. Então, o que eu queria deixar para quem está me ouvindo, se alguém ainda chegou até aqui, aguentou ficar até aqui, de que eu vejo a IBAB não como um bom projeto de juventude, eu não vejo a IBAB como um lugar onde os adolas podem ter um lugar que ninguém tem, uma estrutura. Eu não vejo a IBAB como uma incubadora de talentos, de pensar. Não, eu vejo a IBAB como uma comunidade. Para mim, o que mais importa aqui é o seu nome, é a sua família, é o seu coração, é o quanto você se sente pertencente a esse espaço, é o quanto esse espaço significa na sua vida, é o quanto essa história é a sua história. E o meu desejo, no pequeno grupo, mas não só no pequeno grupo, na visão da IBAB, é que quando a gente se encontrar pelos corredores da IBAB, quando você me vê em qualquer lugar, a gente consiga ter familiaridade, porque falamos a mesma língua, que é a língua do quê? Esse é um lugar de relacionamento, um lugar de convívio, um lugar de fraternidade, um lugar de afeto, um lugar de cuidado. Então, que Deus continue produzindo isso na gente, nos ajudando a não nos apegar e não nos envolver com uma IBAB
teórica com uma ibabe marca, com uma ibabe vista de fora para dentro, mas uma ibabe vista de dentro para fora, uma ibabe que tem rosto, uma ibabe que tem endereço, uma ibabe que tem amigo que está com o filho chegando, uma ibabe que tem gente aqui que eu gostaria que ficasse com a gente pro resto da vida. E é isso. Um Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Valeu, Alex, tá aqui. Valeu, Diego. E é nóis. Sempre tem esse Feliz Natal, né? marca, É a marca dele. É marca. Gente, esse é o Thiago Grulha, o pastor Thiago Grulha, que nos abençoou tanto. Muito obrigado, Ti, mais uma vez. Obrigado, Muito obrigado, Edu, Obrigado. também pela parceria de sempre. Tamo junto. E, gente, como o Edu acabou de falar, tamo junto e um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração.